O Epiteto diz o seguinte: livre é aquele que vive como quer, é aquele que não pode ser obrigado, nem impedido, nem forçado. As aversões, aquilo que a gente repudia, ao abrigo de incidência, ou seja, aquilo para o homem livre, tudo aquilo pelo que ele tem aversão, nem ocorre, não chega a ocorrer, a acontecer diante dele. Então, nenhum dentre os maus vive como quer. Logo, nenhum deles é livre. E quem quer viver aflito, apavorado, invejando, apiedando-se, desejando e não alcançando, esquivando-se de algo e tendo de enfrentar algo? Então, veja, a característica do homem livre é que a vida dele flui. A vida dele não tem nenhum tipo de obstrução. Justamente aquilo que ele deseja é aquilo que incide sobre ele. Aquilo que ele tem aversão simplesmente não o acomete. Né? E o homem mau não, é aquele que está o tempo todo se deparando com obstáculos, com problemas, e está o tempo todo reclamando, aviltando e dizendo que o mundo é ruim, certo? Que tipo de pessoa é caracterizada por um desejo interior tal que o isenta, o livra de ser obrigado, impedido ou forçado a fazer, seja lá o que for, né? Uma consonância impecável entre o que acontece dentro de nós, em nossa alma, e o que incide sobre nós, o nosso físico, o mundo físico. As almas de baixo quilate, incapazes de virtude, são também incapazes de liberdade. Porque as almas de baixo quilate, que não entendem o que é o mundo e, portanto, não têm a menor ideia de que a virtude é o caminho de consonância com a inteligência que modelou o cosmo, essas pessoas estão sempre brigando com a natureza. Né? Eu acho que esse interesse, talvez, meu por Epiteto e pelos estoicos, não é gratuito, já que a gente vive, né, num mundo assim parecido com o que foi o começo, o Império Romano, e Epiteto é um homem do século II, então é um homem do Império Romano, e aí, para a gente manter a dignidade humana viva, a gente tem, claro, de fazer para a gente se dignificar o tempo todo, a gente tem que exercitar a liberdade no campo em que ela existe, que é justamente na esfera do pensamento e da manifestação desse apreço pela liberdade na nossa vida afetiva, psicológica. Né? E se nós temos uma relação de consonância com essa inteligência, a gente participa da liberdade. Tá? E aí, quando a gente fala de direito natural, a gente está falando do mínimo que todo homem deve ter resguardado para que ele não seja esmagado, para que a sua natureza não seja destruída. E aí esse direito natural, ele tem de ser o parâmetro para a gente poder limitar, criticar e refazer qualquer lei escrita, porque a lei escrita pode ser fruto da imaginação de um homem mau, de um homem sem virtude, de um homem que está contrariando a virtude, contrariando a natureza. Então pode sim existir constituições que sejam frutos de um tirano, e constituições que sejam frutos de um tirano vão aviltar os homens, vão violar as dignidades, vão inviabilizar as liberdades individuais. Era essa a introdução que eu queria fazer para vocês, antes de a gente entrar nessa discussão com base no diálogo sobre as leis aí do Cícero, certo?